Tim Keller, no livro Pregação, fala de um nível 2 de pregação que envolve a escrita como forma de comunicar a palavra. Nesse sentido, você acredita que a escrita de ficção ou literatura cristã pode ser uma categoria de pregação? E se sim, quais os princípios o escritor cristão deve seguir? Beleza. Então vamos pensar de novo. Volta à primeira resposta que eu dei. Se você estiver falando de pregação nesse sentido mais estrito, então nenhum livro é uma pregação. Porque um livro é uma comunicação escrita. A pregação é isso, é uma pessoa falando diante de pessoas, a Bíblia aberta, explicando a palavra de Deus. Então, não, nesse sentido estrito, não. Mas se por pregação aqui, vamos pensar no termo geral de comunicar o evangelho, eu creio que sim, muitas e muitas formas comunicam o evangelho. Existem canções que comunicam o evangelho. E você ouve uma música e você fala, cara, interessante essa mensagem. Agora, dificilmente numa canção ou numa história de ficção você vai ter uma comunicação completa do evangelho. Mas tudo bem também. Sabe, eu vou peço liberdade para falar um pouquinho a partir dos exemplos do que eu tenho escrito, que acho que fica mais fácil. Mas eu tenho escrito algumas histórias de ficção e eu tento fazê-las, claro, com a cosmovisão cristã. Porque eu nem saberia fazer diferente, eu escrevo do ponto de vista de um cristão. Então eu tenho escrito histórias sobre todo tipo de coisa. Eu escrevi um romance de formação. O que é isso? Romance de formação é aquela clássica história em que há um momento chave na vida da pessoa em que tudo muda e ela passa de uma criança para um adulto ou algo assim. Escrevi uma história assim. Claro, como cristão, eu tentei mostrar o que, a meu ver, é a principal forma que pessoas mudam, que é justamente a conversão. Escrevi um romance entre descrentes, e tentei, ao mesmo tempo que contar uma história de amor, tentar mostrar o que falta naquela relação, do ponto de vista de um cristão, o que está faltando ali, e que eles sentem falta em alguns momentos. Sempre tentando trazer de uma forma sutil, às vezes um pouquinho mais clara, mas algo que faça o leitor pensar acerca de realidades mais profundas que podem levá-lo a refletir acerca do Evangelho. Nos meus livros não tem necessariamente uma descrição do Evangelho em cada um. Não tem um momento em que um personagem para e fala assim, então, 2000 anos atrás vivia um homem na terra de Canaã e ele... Não aconteceu isso em nenhum livro, mas eu espero que os leitores vejam o Evangelho lá de alguma forma. Seja num comentário, seja numa atitude, seja em algo assim. Não necessariamente o Evangelho inteiro, ou explícito, mas algo que venha da cosmovisão cristã, acho que é melhor dizer assim. Seja uma forma de cuidar de um animal, né, sobre o Renato X, uma história que lida com esse tipo de coisa, como a gente lida com os bichos que Deus nos deu. Né. Outro, por exemplo, tem uma outra que é uma comissária de bordo que está... Esse é o último voo dela. Ela decidiu que ela vai abandonar a carreira e tentar outra coisa. E a história é ela refletindo acerca da vida, da carreira, de vocação, de se sentir presa na vocação e de ansiar por coisas eternas, e ao mesmo tempo de ter tentado achar satisfação no trabalho, mas a satisfação que ela sentia no trabalho se provou fugaz. Que é um tema bem Eclesiastes, né, bem de Salomão e tudo mais, algo que a gente percebeu que a gente achou que a vida estaria ali, mas não estava. Então, às vezes, o que as histórias vão fazer não é trazer o evangelho em si, mas levar pessoas a reflexões onde talvez o evangelho venha a se encaixar. E sabe, às vezes é interessante porque acontece isso na pregação também. Às vezes a pessoa chega para você depois do sermão e fala assim, pastor, obrigado pelo seu sermão, eu entendi tal coisa hoje. E você fica pensando assim, cara, eu não falei isso. Sabe? Mas não é necessariamente porque a pessoa viajou, mas é porque você deu para ela uma pecinha do quebra-cabeça que faltava para ela montar uma certa figura, ela precisava terminar de integrar um entendimento de alguma coisa, e foi uma pecinha que você deu que ajudou a fechar o entendimento de uma outra situação. Então, às vezes, ela acha que foi o seu sermão que falou sobre aquilo, mas não foi, você só deu um pedacinho de entendimento e ela montou o quadro. E às vezes acontece isso também. Lendo uma história de ficção ou ouvindo uma música, a pessoa tem um insight sobre algo que faltava para conectar-se com a mensagem do evangelho que ela já tinha ouvido de outra feita. Assim, pensa no nosso Brasil. Vai ser muito difícil você andar pelo Brasil afora e não encontrar ninguém e encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de Cristo. Que nunca tenha ouvido. Que se você conversar com essa pessoa no ônibus e falar assim, então, sabe Jesus? O cara vai falar, não sei.
Jesus, aquele da cruz, sabe? Não, nunca ouvi falar. Quem é esse? Isso acontece na Índia, em vários lugares do mundo. No Brasil, não. Dificilmente alguém nunca ouviu falar disso. Eu diria que a grande maioria dos brasileiros já ouviu o Evangelho. Talvez um pouquinho bagunçado aqui e ali, mas ouviu de alguma forma. Ouviu que a história da cruz é Cristo morrendo por pecadores, ouviu isso. Então, o que falta muitas vezes para o povo brasileiro, claro, tirando a ação do Espírito, é justamente entender isso de uma forma que integre seu entendimento, não ser informado acerca da existência de Jesus. Então, às vezes acontece de uma música, de um livro, de um filme, de uma conversa, dar para essa pessoa um pedacinho de informação, uma chavinha que faltava para ela conectar e fazer sentido do evangelho que ela já ouviu de várias formas. Então, de certa forma, isso ajuda também. A gente estava falando mais cedo, né? A gente brincou de quando a gente tem um problema na igreja e a gente corre para o Twitter, né? E escreve, mas assim, uma das formas também que a gente escreve, aonde a gente escreve também, é sempre na internet, né? Um lugar que a gente se comunica, e eu acho que os crentes fazem isso mal de maneira geral, porque a internet é um ambiente muito belicoso e porque não tem uma ética da comunicação no ambiente virtual correto, assim, e não sabem comunicar corretamente, assim. E eu acho que, claro, a homilética não seria a única disciplina a ajudar nesse processo, né? Você mesmo mencionou, assim, quando escreve seus romances, cosmovisão está muito imbuído ali, você não estrutura os seus sermões da mesma forma como você está fazendo literatura, é óbvio. Para também fazer boa literatura, estudou muitas outras coisas do que homilética. Mas eu gosto dessa coisa do Tim Keller chamar atenção para outras formas de comunicação, e como a homilética ajuda a gente a fazer isso, a pensar, a imaginar, ter um pensamento direcionado, tratar o texto bíblico e saber comunicar. Eu acho que ele, inclusive, faz isso bem. Às vezes ele escreve um capítulo lá, por exemplo, no livro dele sobre pregação, que você vê que aquilo era um estudo bíblico, assim, que ele deu ao estudo bíblico, né? Era um estudo, assim, que ele deu lá de João, e ele transformou num capítulo para falar sobre contextualização. E você percebe uma estrutura lá, assim, a gente percebe. Né? Você percebe o esquema, porque a gente faz eles quando a gente vai apresentar um estudo também. E as pessoas não sabem fazer isso, não sabem se comunicar na internet, e aí às vezes se atropelam, arrumam brigas, e é um ambiente assim, transformam num ambiente horroroso para se comunicarem, né? Não fazem isso com um comportamento confessional, né? Coerente. Sem dúvida, Pedro. Eu vejo como muitas das brigas nas redes sociais começam com uma simples indisposição de ler, entender, ou incapacidade, às vezes. Porque quantas e quantas vezes alguém escreve um negócio e já vem alguém reclamar que a pessoa nem escreveu. Mas não foi isso que eu disse, cara. Mas devia ter dito. Se tivesse dito, eu tava... sabe? Humor, as pessoas não sabem lidar com humor, ironia, que são recursos de linguagem que não sabem lidar. Assim. Então, é um problema de literatura, de estrutura de linguagem, de comunicação, que daria para ajudar se a gente pensasse mais nisso. Com certeza.